caros alunos, bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Sou a professora Márcia Ló, responsável pela disciplina Tutoria na EAD. Sou graduada em Pedagogia e mestre em Educação, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuo na educação à distância há mais de 10 anos, no LED, Laboratório de Ensino à Distância, e desde 2003 na Unisul Virtual, Universidade do Sul de Santa Catarina. Sou professora em cursos de graduação, presencial e à distância, e pós-graduação à distância, nas áreas de ensino e aprendizagem, tutoria, avaliação da aprendizagem, informática na educação, prática de ensino, ciência e pesquisa e metodologia da pesquisa. Também sou autora de livros para graduação e pós-graduação. Sempre que pensamos em processos de ensino e aprendizagem na educação, seja ela presencial ou à distância, vem à nossa mente um sistema aprendente, uma instituição, um aluno e um professor. Na EAD, esses três elementos estão associados ao uso das mídias em tais processos. Nessa disciplina, vamos focar nosso olhar sobre a figura do tutor na EAD, procurando responder às seguintes questões. O que significa ser tutor? Quais suas funções e atribuições na relação com os alunos? Como o tutor deve interagir com a instituição e com os alunos? Ele precisa ser professor para ser tutor? Que competências ele precisa desenvolver para ser um bom tutor? Como desenvolver conflitos de comunicação com os alunos? Buscaremos responder essas dúvidas e inquietações expostas ao longo dos 4 capítulos do Caderno de Estudos e desta videoaula. Por isso, procurem associar aspectos da leitura do caderno com as questões que ora abordarei. No capítulo 1, abordamos quem é o tutor na EAD e como este conceito e suas funções e atribuições foram se desenvolvendo ao longo dos tempos. No capítulo 2, queremos que vocês diferenciem as competências e saberes necessários para que o tutor atue na EAD e quais as principais diferenças entre os professores que atuam no presencial e na EAD. Já no capítulo 3, queremos que vocês conheçam como ocorre a interação e a mediação entre o tutor e seus alunos. Também abordaremos as estratégias que o tutor pode utilizar no dia a dia para interagir com seus alunos. Por fim, no capítulo 4, a proposta é oferecer a vocês orientações e dicas para uma atuação efetiva e significativa do tutor na EAD. Diagnosticar os principais desafios e saber como resolvê-los faz parte da competência de um bom tutor. Esperamos que a leitura do material didático proporcione a vocês excelentes e significativas aprendizagens. Relacionem os conteúdos aqui desenvolvidos com a sua prática, caso já atuem nesta modalidade de ensino. Caso contrário, aproveitem para ler sobre o assunto e principalmente para conhecer cada vez mais sobre essa figura tão importante na EAD, o tutor. No capítulo 1, os objetivos são compreender quem é o tutor na EAD, conhecer os diferentes conceitos de tutor presentes na literatura, conhecer diversos tipos e modelos de tutoria e analisar as diferentes atribuições e funções dos tutores. Segundo o Mediano, a tutoria como método aparece nas universidades inglesas do século XV. O objetivo era fornecer apoio ao ensino universitário, orientando os alunos em doutrinas e disciplinas da Igreja e cuidando da conduta dos mesmos. No século XIX, o tutor passa a ser visto como aquele que continua a apoiar o aluno individualmente, porém, não apenas do ponto de vista de uma cultura religiosa. Posteriormente, no século XX, o tutor assumiu o papel de orientador e acompanhante dos trabalhos acadêmicos. Com relação à definição do termo tutor, não há consenso entre os pesquisadores da educação à distância. Por isso, apresentamos no Caderno de Estudos muitas definições sobre este termo relacionadas à educação à distância. Nas definições de tutor,
é possível perceber que algumas mencionam as características que o tutor deve possuir e outras já descrevem as funções que são exercidas por ele. Ao colocá-los em contato com as várias definições do conceito de tutor, queremos que vocês busquem em diferentes versões argumentos para caracterizar e compreender que este profissional pode assumir distintas funções na EAD. Geralmente, as formas de tutoria à distância são explicadas através dos diferentes recursos a serem utilizados. A correspondência. Aqui podemos citar como exemplo o envio pelo correio do caderno de uma disciplina. O telefone. Neste tipo de tutoria, o aluno pode entrar em contato com o tutor para tirar dúvidas por telefone. A televisão. Podemos colocar como exemplo o TV Escola e o Salto para o Futuro do MEC, veiculados para escolas públicas de todo o Brasil. E por fim, o computador. A tutoria por computador é aquela que usa os recursos síncronos e assíncronos nos processos de ensino e aprendizagem. Nenhuma dessas formas de tutoria é melhor que a outra, mas tem suas características distintas e que possibilitam menos ou mais interação, por exemplo. Além disso, elas podem ser utilizadas de forma associada. As funções e atribuições do tutor estão diretamente ligadas ao modelo de educação à distância adotados por uma instituição. Sabemos que há diferentes formas e modelos de tutoria e que são influenciados, primeiro, pelo perfil dos alunos, pelas tecnologias e materiais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, pelo sistema de avaliação da aprendizagem e pela própria concepção de ensino e aprendizagem da instituição promotora dos cursos. Aproveite para pesquisar mais conceitos sobre o tutor na EAD, suas funções e atribuições, consultando as referências disponíveis no final deste capítulo no caderno de estudos. No segundo capítulo, temos como objetivos diferenciar as competências do professor que atua na educação presencial e do tutor que atua na EAD. Entender o tutor como um orientador e mediador da aprendizagem. E, por fim, compreender quais são as competências e saberes do tutor para atuar na EAD. Para Areccio, não existe um consenso entre os autores e as instituições quanto à denominação do professor que vai atuar na modalidade de educação à distância. Ele é chamado indistintamente de tutor, assessor, facilitador, conselheiro, orientador, consultor, docente, mediador, professor, caracterizando uma relação com as funções que desempenha. As denominações que o professor recebe variam em função da concepção de EAD de cada instituição. No entanto, há instituições que não diferenciam esta denominação, passando a chamar todos como professor. Na literatura, o termo mais usado é o de tutor. Geralmente, quem atua na EAD como tutor é ou foi professor do ensino presencial, ou seja, é um professor que possui experiência com a modalidade presencial. Sendo assim, cabe a ele o desafio de realizar o processo de ensino nesta nova modalidade de ensino, onde novas metodologias são utilizadas. Portanto, é necessário que o professor desenvolva algumas competências para atuar nesta modalidade de ensino. Vamos conhecer agora algumas delas através dos relatos a seguir. Uma das competências específicas é ter o domínio do ambiente de aprendizagem, principalmente porque o aluno, quando te liga, ele liga com muitas dúvidas. Então, ele às vezes não sabe trabalhar, utilizar os recursos de informática e você tem que estar pronta a atendê-lo e a sanar essas dúvidas. Da mesma forma, precisa sempre estar presente,
com paciência, porque quando ele liga com essas dúvidas, você tem, além de atendê-lo, você muitas vezes acaba sendo um psicólogo dele, porque ele também liga com angústias e ele não pode se sentir desamparado nesse momento. Então, são duas competências básicas, assim, a paciência, o pronto sempre está prestes a atender e também dominar um ambiente de aprendizagem. Posso citar 3 habilidades que eu precisei adquirir para trabalhar com a educação à distância, né? Uma delas é o domínio das ferramentas tecnológicas. Nesse caso, o ambiente de aprendizagem, o ambiente virtual de aprendizagem, que é muito importante para que o aluno possa interagir comigo. A segunda habilidade que eu considero fundamental para o professor da EAD é o pronto atendimento. E esse pronto atendimento é justamente no sentido de atender o aluno nas suas principais e mais urgentes necessidades e dificuldades. Então, o aluno que liga reclamando com alguns problemas ou até mesmo com as suas angústias, né? Ele não consegue resolver esse problema, essa angústia, então ele liga para a gente e aí nós estamos ali no pronto atendimento para poder ajudar esse aluno. Né? E a terceira habilidade que eu considero fundamental é a criatividade. Isso porque eu preciso seduzir o meu aluno, pedagogicamente falando. Eu preciso seduzir esse aluno e ele tem que estar toda hora então interagindo comigo. Para isso eu tenho que ser muito criativa o tempo todo, estar atraindo a atenção dele para a participação dele no curso. Pelos relatos, você deve ter percebido que, tendo um mesmo objetivo, ou seja, o de ensinar ou mediar a construção do conhecimento pelo aluno, o professor necessita desenvolver sua prática e desenvolver competências específicas para atuar na EAD. Por falar em competências, vou apontar aquelas dimensões que considero as principais para o professor, tanto no ensino presencial quanto à distância. A primeira é a dimensão pedagógica. Nela, os professores têm domínio sobre o campo da pedagogia, relacionando com metodologias ativas com a finalidade de desenvolver capacidades para a pesquisa e a aprendizagem autônoma. A segunda dimensão é a tecnológica. Abrange as relações entre tecnologias e a educação em todos os seus níveis: avaliação, produção de materiais, estratégias de uso, entre outros. A terceira dimensão é a didática. Diz respeito à formação específica do professor em determinado campo científico e à necessidade de atualização constante. A última, talvez uma das mais importantes, é a dimensão social. Diz respeito ao estímulo e às relações humanas, com a afirmação e o reconhecimento da contribuição dos alunos. Isso inclui manter o grupo unido, ajudar de diferentes formas os participantes a trabalharem juntos por uma causa comum e oferecer aos alunos a possibilidade de desenvolver sua compreensão da coesão do grupo. Pois é, pessoal, estamos finalizando a apresentação de mais um capítulo desta disciplina. Aproveitem para pesquisar nas referências alguns livros ou sites dos autores que vocês consideraram mais interessantes ao longo da leitura deste capítulo. A autonomia de estudo é competência essencial para o estudante à distância. Você sabia? E se tornar um pesquisador é um dos caminhos mais fáceis para se alcançar a autonomia. Ao estudar esse capítulo, você poderá diferenciar mediação e mediatização, compreender o que é interação e interatividade na EAD, criar estratégias que possibilitem a interação entre tutor e alunos e, por fim, compreender como ocorre a interação e a mediação em processos de ensino e aprendizagem à distância. Possivelmente, vocês já ouviram falar ou já utilizaram várias vezes os termos mediatização, mediação, interação e interatividade, não é mesmo? Neste capítulo, vamos discutir cada um destes conceitos e relacioná-los com a educação à distância e a prática da tutoria.
No caderno de estudos, vocês têm mais detalhes e exemplos de cada uma delas, mas vamos ver a seguir uma breve descrição deste capítulo. A palavra mediatização vem do verbo mediatizar e significa codificar as mensagens pedagógicas, traduzindo-as sobre diversas formas, segundo o meio técnico escolhido e respeitando as características técnicas e as peculiaridades do discurso do meio técnico. Explicando melhor, mediatizar significa escolher, para um dado contexto e situação de comunicação, o modo mais eficaz de assegurá-la. Selecionar o meio mais adequado a este fim. Em função deste, conceber e elaborar o discurso que constitui a forma de revestir a substância do tema ou matéria a transmitir. Por outro lado, a mediação pedagógica consiste em um conjunto de procedimentos realizados para a criação de materiais educativos, que objetivam uma educação baseada na comunicação e que tenham como fundamento o diálogo. Para Mazeto, deve-se entender mediação pedagógica como a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, um incentivador e um motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem. Não uma ponte estática, mas uma ponte rolante que ativamente colabora para que o aprendiz alcance seus objetivos. Encontramos na literatura vários conceitos sobre interação e interatividade. No entanto, é importante ressaltar que a interação é inerente aos seres humanos e ocorre quase sempre quando duas ou mais pessoas se comunicam. Já a interatividade tem relação com as tecnologias de informação e comunicação e ocorre quando duas ou mais pessoas interagem tendo como mediador alguma interface tecnológica. A interação é ação recíproca entre sujeitos e pode ser mediatizada por diferentes meios, enquanto que a interatividade pode ser entendida de duas maneiras. A primeira significa a potencialidade técnica oferecida por algum meio tecnológico, tais como jogos, CDs e ambientes virtuais de aprendizagem. E a segunda compreende a atividade humana de usar e agir sobre a máquina e a modificação que a máquina pode permitir ao usuário. O tutor do ensino à distância, ele atua virtualmente com o aluno através de fórum, através dos chats. São ferramentas que o sistema, que o próprio ambiente de aprendizagem disponibiliza para que o aluno tenha uma interação maior com o tutor e também com a sua própria turma. Embora as pessoas estejam distantes presencialmente, mas virtualmente elas conseguem estar trocando ideias e informações. Então, aqui nos cursos de pós-graduação da Uniaselv, a gente procura utilizar o que tem disponível, né? São chats, fóruns, enquetes, e-mails, telefone, ou seja, as ferramentas tecnológicas do ambiente de aprendizagem e outros, né? Mas nesse caso, especificamente, as ferramentas de maior incidência que eu utilizo é o e-mail e o telefone. Você deve ter percebido o quanto os termos e conceitos estudados são complexos e ainda merecem estudos e pesquisas. Ainda não há unanimidade em relação a muitos deles, mas, independentemente disso, é importante que você tenha compreendido qual o impacto dos mesmos na relação tutor e aluno. Aproveite e pesquise mais sobre os termos e conceitos estudados neste capítulo. Realize as atividades propostas no caderno de estudos e interaja com seus colegas e tutor. Prezados alunos, chegamos ao último capítulo do caderno de estudos da disciplina Tutoria e EAD, na qual vocês possuem os seguintes objetivos de aprendizagem:
aplicar os conceitos e conhecimentos sobre a prática tutorial, diagnosticar os desafios na prática tutorial na mediação de comunidades virtuais, conhecer as relações de afetividade entre tutor e alunos e, por fim, compreender a importância do planejamento e elaboração de recursos multimídia na EAD. Vocês devem saber que não existe uma receita pronta relativa às funções e competências ideais de um tutor. Cada instituição, dependendo de suas concepções pedagógicas e de sua metodologia, pode definir essas funções e competências, conforme sugere o capítulo 2 desta disciplina. No entanto, sabemos que existem algumas competências e funções na prática tutorial que são importantes e essenciais em qualquer tipo de tutoria. Neste capítulo, você vai estudar 4 temas distintos, mas que possuem total relação com a prática do tutor na EAD. O primeiro deles trará algumas dicas e orientações práticas sobre a ação tutorial. Ou seja, você vai estudar sobre o assunto e, ao mesmo tempo, realizará atividades como se fosse um tutor. Dando continuidade, vocês estudarão sobre a moderação de comunidades virtuais e como moderar um fórum de discussão. Uma dica sobre este assunto é a seguinte: durante a primeira semana de aula, o tutor deve assegurar-se de que cada aluno receba uma resposta individual quando este participar ou realizar alguma interação no ambiente virtual de aprendizagem. No início de cada curso, o tutor abre os debates com algum assunto comum a todos, com o objetivo de quebrar o gelo e após parte para os assuntos e temas específicos do curso. No espaço de aprendizagem virtual, todos são responsáveis pela aprendizagem de todos e somente desta forma a verdadeira comunidade de aprendizagem poderá se consolidar. Caberá ao tutor a facilitação e a mediação nas discussões propostas. A linguagem e a afetividade são assuntos que também serão abordados neste capítulo. A afetividade se manifesta no clima de acolhimento, de empatia, inclinação, desejo, gosto, paixão, de ternura, da compreensão para consigo mesmo, para com os outros e para com o objeto do conhecimento. A afetividade dinamiza as interações, as trocas, a busca e os resultados. Facilita a comunicação, toca os participantes e também promove a união. O clima afetivo prende totalmente, envolve plenamente e multiplica as potencialidades. Para Gonzalez, o tutor investe na construção de uma relação de respeito e confiança, buscando despertar o amor para o conteúdo, visando a superação dos obstáculos encontrados pelo aprendiz. Se essa relação não existir, pode-se perder todo o foco de um trabalho. Assista agora ao vídeo da professora Liane Tarouco, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela fala sobre a afetividade na educação à distância. Na aprendizagem, a trama que acontece entre professores, alunos, os livros, o material, não está apenas apoiada em aspectos cognitivos. A efetividade é importante, é relevante e motivadora do processo que ocorre nesse contexto. Muito se fala da perda dos aspectos afetivos no processo de interação e educação à distância. Quando a educação à distância ocorre numa forma intermediada pela tecnologia da informação e da comunicação, nós temos, na verdade, uma mudança na forma como a afetividade é expressa. Os indícios sociais presentes na comunicação face a face, gesto, entonação de voz, aparência, são, na verdade, substituídas por manifestações de afetividade na comunicação mediada por computador, que são representadas na forma de palavras afetivas, expressões, ícones que intermediam a comunicação quando ela é puramente textual. E a eficácia disso é
pode ser observada, comprovada a partir de uma avaliação que hoje já se pode fazer da quantidade de pessoas que procuram na comunicação mediada por computador a afetividade para combater a solidão, para estabelecer novos relacionamentos de amizade, mesmo fora de um contexto profissional ou de aprendizagem. Você deve ter percebido o quanto é importante e necessário que ocorra uma sinergia, uma empatia e uma troca de sentimentos entre tutores e alunos. Sabemos o quanto a comunicação face a face pode ser truncada. Imagine então sem a possibilidade de olhar nos olhos de quem está se comunicando conosco. Agora que você já entendeu o que é afetividade e como iniciar as atividades em um ambiente virtual de aprendizagem, chegou o momento de entender algumas regras relativas à elaboração de recursos multimídia pelo tutor. A multimídia na educação permite refletir sobre novas propostas pedagógicas mediadas pela tecnologia e criar materiais de apoio didáticos para a educação à distância. É importante que o professor saiba selecionar e planejar os materiais utilizados em sala de aula. E melhor ainda, que ele seja capaz de desenvolver o seu próprio material. Os sistemas de autoria oferecem os recursos que permitem ao professor, sem grandes conhecimentos de programação, planejar e desenvolver o seu material educativo digital. Caros alunos, chegamos ao fim desta videoaula. Esperamos que vocês tenham aproveitado ao máximo. Caso haja dúvidas, conversem com o tutor da sua turma. Recorram às referências indicadas para aprofundar cada um dos tópicos estudados e realizem as atividades de estudo. Lembre que você é o autor principal desta jornada e que a sua aprendizagem efetiva depende, acima de tudo, de você. Abraços e sucesso!